Pronto, estamos ao vivo mais uma vez. Vou convidar o pastor João. Vamos aguardar aí um pouquinho para os irmãos entrarem. Vamos... Opa, peraí, gente. Voltou aqui o... Ouvindo sua janela aí, rapaz. É, minha janela. Como é que eu mudo isso aqui, gente? Aí do lado direito da sua tela, lá embaixo, eu acho que dá para você mudar. Se for igual ao meu. Então, eu não consigo ver nada. Tem duas setinhas aí. São duas setinhas fazendo um círculo. Enquanto o pastor vai tentando aí, os irmãos vão entrando. Cadê, mano? Tira isto aqui. Ele está usando a câmera de trás. Isso aí, eu convidei de novo. Convidar ele de novo aqui. Pronto. Aí, agora sim. A minha cara bonita, né, rapaz? Já imaginou aparecendo a minha janela ali, rapaz? Já viu? Pronto, voltamos aí. Uma hora passou rápido, viu? Nem percebi. Nem percebi, foi. Achei que só tinha 30 minutos ainda. Então, já partindo para as considerações finais, né? Antes, eu quero fazer só mais uma pergunta que a irmã Jaela pediu aqui, que é sobre... Foi a irmã Tainara? Ah, foi Tainara que pediu, não foi Jaela, não. Tainara pediu aqui para fazer uma pergunta que é sobre crianças, na verdade. Certo. Crianças e adolescentes que se encontram ansiosos, né? Em crises, demonstrando ansiedade. O que o senhor pode nos dizer sobre? Ok. O conselho que o senhor dá para os pais? Veja bem, você que é pai, você vai identificar, por exemplo, quando o seu filho está... Você tem que saber distinguir entre a ação dele querer ter as coisas de maneira imediata e a ação dele estar ansioso para ter alguma coisa imediata. Por exemplo, meu filho, ele tem uma situação muito interessante. Às vezes, ele começa a falar rápido, acelerado demais, e ele começa a gaguejar. Ele já tem um problema na vocalização dele, que ele parece ser gago, mas ele não é gago. E ele começa a falar e começa a gaguejar, a gente faz assim, na 12, deixa de ser ansioso, respira um pouco e fala devagar. Aí ele começa a falar devagar, começa a falar normal. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Então, o primeiro passo que você tem que fazer em relação a uma criança que você percebe que está ansiosa é trabalhar com as questões do coração dela. Por que ela está ansiosa? Tentar conversar com ela numa linguagem que ela entenda o que você está perguntando. Criança de 5, 6 anos, você começa a trabalhar a questão do coração dela. Recomendação minha para lhe ajudar esse tipo de tratamento, de trabalhar isso. 2 livros. Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. Esses 2 livros vão nos ensinar como lidar com o coração da criança, preparando ele para receber sempre a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, sempre, e fazendo com que ela entenda a necessidade de confiar em Deus a despeito dos desejos que ela tem. Às vezes, a questão da criança ser ansiosa está mais ligado à questão de estar presa, sem poder sair, por uma determinada situação, uma determinada circunstância. Isso gera nela o desejo de liberdade, mas ela fica ansiosa entre o que é amanhã e o que é hoje. Ela não sabe exatamente determinar o que ela quer, o que ela almeja.
Ela quer ser livre, mas ao mesmo tempo quer obedecer os pais. E às vezes os pais criam esse estado de confusão na mente dela. Então há necessidade de você trabalhar o coração da criança nesse sentido. A segunda questão que acho que é primordial, é levar ela para fazer um check-up. Ver o que está ocasionando, pode ser algum problema que ela esteja desenvolvendo e você não possa estar percebendo. É o mesmo critério para o adulto, entendeu? O adulto, quando ele vem procurar um aconselhamento, o que você faz? Você manda ele, se ele tem um problema de ansiedade, diz, tem ansiedade e tal. Então você manda ele fazer um tratamento, um check-up geral para ver se tem alguma coisa errada no organismo do indivíduo. A mesma coisa a criança. E posteriormente você fazer o tratamento à luz da palavra, confrontando o pecado do coração, porque a criança ela peca, ela tem um coração pecaminoso, ela tem um coração sedutor, ela tem um coração enganoso, tem um coração que tenta manipular os pais, né? E isso é muito comum na criança. Então são questões que você precisa sempre trabalhar com a Escritura. Então meu conselho é esse. E sempre procurar orientação com o pastor da igreja. Nunca deixar o pastor da igreja de fora. Você está vendo seu filho com um problema desse, com uma situação dessa, chama o pastor. Mas o pastor não, vou chamar a professorinha da escola dominical. É o pastor da igreja. Não é a professora da escola dominical. Tem que ser o pastor da igreja. Ok? O meu pastor não tem treinamento nisso. Não tem problema. Ele vai buscar uma maneira de se treinar nisso. Pergunta respondida, né? E, pastor, antes de nós terminarmos aqui, né? Agora sim, as considerações finais. Já vai terminar? Não, rapaz. Quer passar a noite toda aqui? Termina, mas a gente começa de novo. Se quiser, a gente... Veja, tem uma pergunta que a gente não fez ainda. Oi? Tem uma pergunta que não foi feita ainda. Qual? Como eu resolvo o problema da ansiedade? Rapaz, olha. Pastor? Oi. É que o seu tá travando aqui, mas o seu tá me ouvindo bem, né? Tô lhe ouvindo. Pronto, agora ficou bom. Ó, é certo isso. Essa seria a consideração final. Eu já estou aqui com a última pergunta. Como eu resolvo o problema da ansiedade? Eu já ia falar isso para o senhor terminar. Para a gente encerrar aqui, era essa a pergunta que eu ia fazer. Ia pedir para o senhor nos falar isso, né? Como nós, como cristãos, podemos resolver o problema da ansiedade e também para os não cristãos. Como aqueles que não são cristãos, o que nós podemos dizer para eles para resolver o problema da ansiedade. Mas antes de perguntar isso, o pastor Ramon, que está do meu lado, ele recomendou a gente fazer uma vigília aqui. Viu? Se o senhor quiser. Olá! Coisa boa! Fazer a vigília. Camão é figura. O pastor Camão é figura. Deixa eu falar aqui. Para o não crente, deixa eu me dirigir primeiro ao não crente, tá? Se há algum não crente me assistindo agora, né, eu quero dizer para ele o seguinte: para você resolver o seu problema de ansiedade, só tem uma maneira. Só tem uma maneira. A maneira entregando sua vida a Jesus Cristo. Entendeu? Só Ele pode realmente lhe dar condições de vencer a ansiedade. Porque todos nós lutaremos com os nossos pecados, com as nossas ansiedades, com as nossas frustrações, dia após dia, tendo Cristo como nosso vencedor. Então, o incrédulo, ele precisa de Cristo para vencer as ansiedades dele. Ele não tem outro caminho, não. Ele precisa de Cristo para vencer a ansiedade. Já o crente, a gente tem um bocado de coisa para recomendar para o crente. Tá? Então vamos recomendar algumas coisas aqui. A primeira questão é como vencer a ansiedade. Primeiro, praticando 6 razões pelas quais não devemos ser vencidos pela ansiedade, mas pelo contrário devemos vencê-la.
Veja só, Jesus ele coloca um argumento simples e lógico na passagem de Mateus capítulo 6 para a gente. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade envolve mente e emoções. Então, a primeira coisa que você precisa colocar no seu coração é: a vida não é só comer, beber e vestir. Entendeu aqui? Então, crente tem que parar de ser materialista. Materialista. Porque a ansiedade é fruto do pecado do materialismo. Então, como vencer a ansiedade? Com o seguinte pensamento: a nossa vida não consiste apenas em comer e beber e vestir. Não é, Jesus vai dizer assim, não é o vestimento mais do que o corpo, né? Não é a vida mais valiosa que o alimento e o corpo mais do que a veste. Mateus capítulo 6, verso 25. O homem é mais do que um corpo, é mais do que um mero animal. A personalidade humana merece mais considerações do que uma simples satisfação de desejos físicos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. É por causa da avareza do pecado no coração que podemos cometer o equívoco desse homem avarento. Como nós aprendemos lá em Lucas capítulo 12, né? Jesus vai ensinar isso lá em Lucas capítulo 12, que é bem interessante nessa passagem. Nos versos 19 e 20, quando ele vai dizer assim, que ele faz um grande celeiro, guarda tudo lá dentro, assim, alma, alegra-te, regala-te, porque tu tem grandes bênçãos pro resto da vida. Deus chega durante a noite e pergunta a ele: olha, essa noite vão te pedir a tua alma, o que tu preparou é para quem? Então, a ansiedade, ela nasce aí. Ok? Segundo, a vida humana recebe um cuidado especial da parte de Deus, diz o nosso texto. Então, para vencer essa ansiedade, nós precisamos nos lembrar de que somos importantes para Deus. Não é importante no sentido que ensina o pentecostalismo, não é o pentecostalismo, mas porque Deus se interessa por nós. As nossas pequenas coisas, Deus cuida de nós. Então, Jesus ensina ao Pai que Ele cuida dos animais inferiores, do passarinho, das aves que caem do céu. Então, essas coisas são importantes para nós. Reconhecer que o Senhor é isso. É aquele que cuida da gente. Uma outra regra que você precisa entender é que a ansiedade ela é infrutífera ou ela é improdutiva. O terceiro argumento que Jesus usa para nos ajudar a vencer a ansiedade é mostrando a sua inutilidade. Porque a ansiedade ela não altera as condições da vida e nem aumenta a duração da vida. Não é isso que Jesus diz no verso 27? Do verso 27 de Mateus 6? Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A sua ansiedade não vai melhorar a sua vida. Vai piorar. Né? A sua ansiedade ela vai fazer com que a sua vida pare. Que você seja improdutivo. A outra questão que nós colocamos, e aí é aquilo que você perguntou, viu, Gabriel? Que a ansiedade pode ser um sintoma de incredulidade. Ok? Deu para entender aqui, Gabriel? Sim. Ok? Então, o quarto argumento de Jesus, que para vencermos a ansiedade, é a fé. Né? Porque ele vai dizer assim, olha, a ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta de quem não é crente, dos gentios, ele diz no texto. Ou daqueles que não acreditam em Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque ele diz, os gentios é que procuram estas coisas. Então, a ansiedade é característica dos incrédulos ou daqueles que não têm Deus como centro, como o Pai que cuida deles. Os discípulos do reino devem ter uma atitude. Eu preciso fazer todo um diagnóstico e quando eu chego assim, não, isso aqui pode ser incredulidade. Então, nós aprendemos uma outra coisa, né? O que eu devo fazer com a minha incredulidade, com a minha ansiedade?
Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, nos ensina o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E faz parte de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Amém. Então, o que é que eu tenho aqui? Oração. O passo para eu vencer a incredulidade é a oração. O remédio para a ansiedade, irmãos, não é ansiolíticos. Não são remédios prescritos por um psiquiatra ou na surdina mandado por um psicólogo. Não. O remédio é a oração, a súplica. Isto é, abrir ou derramar o coração diante de Deus. Paulo diz lá em Filipenses 4,6 o quê? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Observe a sequência. Quando? Em tudo, em qualquer circunstâncias que podem ser geradoras de ansiedade. Então, devo orar. Onde? Ele diz que sejam conhecidas diante de Deus, isto é, os nossos pedidos devem ser bem definidos na presença de Deus. Como? Através da oração e da súplica. Então eu preciso ter isso no coração. Se você não tem isso no coração, você precisa se arrepender e reconhecer que você precisa da graça de Deus para manter essa fé em Deus. Então o que te preocupa, o que rouba o teu coração de Deus são as coisas desse mundo e não as coisas celestiais. Jesus ensina: buscar em primeiro lugar o quê? O reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso certamente é um lenitivo para quem sofre de ansiedade. Essa é a minha palavra. Então você pode vencer a ansiedade com oração, com humildade, com confiança em Deus, confiança na providência, abrindo mão dessa perspectiva mundana de viver, do materialismo, e buscando recurso em Deus, na sua igreja. E aí você procura o pastor da igreja, o presbítero da igreja, procura a direção da palavra de Deus, porque ela, sim, é perfeita. Veja, ela não erra, ela restaura a alma. Entenderam aqui? Então, a lei de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. Então, eu devo confiar na lei de Deus acima de todas as coisas. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Aí apareceu alguma pergunta aí no chat, alguma colocação? Aqui agora não apareceu, só depois que a gente falou da vigília, eu acho, irmão, Hilton comentou: o reverendo está ansioso. Boa, boa. Hilton comentou aqui: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ação de Filipenses, né? Filipenses 4, verso 6. Amém. Isso. Irmã Letícia comentou: o senhor acredita... A irmã Letícia fez uma pergunta: o senhor acredita que deve ser difícil trabalhar a ansiedade diante de uma sociedade que quer tudo de antemão, ou seja, que quer tudo no tempo dela? Irmã, eu vou lhe dizer uma coisa: é difícil. É difícil não por causa da sociedade, porque a sociedade é isso mesmo. Ela vai gritar, ela vai querer... Na verdade, a sociedade, ela vive fugindo da realidade. Eu escrevi uma coisa aqui sobre isso, só para a gente relembrar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui alguma coisa aqui. Isso aqui, pronto. Essa tendência de ver os nossos dias como os piores com que antecederam, precisa de mais cautela, né? Desde os primórdios do ser humano sempre foi sujeito à tristeza profunda, que hoje a pessoa chama de depressão, ao medo, à angústia, à ansiedade, que são chamadas de síndromes ou traumas, o pânico, o desespero, a desesperança. Lidar com esses problemas
sempre exigiu do homem um esforço muito grande. Nossos dias, talvez, devessem ser descritos como tempos de fuga, viu, minha irmã? São tempos de fuga, ou seja, tudo é tratado com remédio, como se tudo fosse doença, terapias, outros mecanismos. Aquelas terapias de grupo, né? Tem aquelas terapias de grupo. Outro dia, uma irmã aqui na igreja falou assim: pastor, eu vou recomendar que o senhor assista uma terapia de grupo. Eu disse: não, minha irmã, muito obrigado. Não é terapia de grupo, né? A gente precisa de Bíblia, palavra de Deus, né? Então, quanto ao mundo, realmente, o mundo, ele é isso aí que a gente está vendo. Agora, o mais triste, minha irmã, é que a igreja abraçou essa ideia. A igreja comprou isso. Tem pastores que não fazem treinamento de aconselhamento algum, não leem nada, não estudam nada, não sabem nada sobre aconselhamento bíblico, né? Não é aconselhamento cristão. Porque o espírita faz aconselhamento cristão, o católico faz aconselhamento cristão, o budista pode até fazer aconselhamento cristão, mas aconselhamento bíblico. E aí não tem, o que ele faz? O pastor, não, vamos chamar aqui um psiquiatra, um psicólogo para dar sessões aqui na igreja. Porque essa área aqui eu não atuo. Aí pega a famosa doutrina da graça comum, que muita gente professa, a doutrina da graça comum. Eu não professo essa doutrina, mas os que professam a doutrina da graça comum, eles vão usar a doutrina da graça comum para colocar um integracionismo dentro da igreja, e aí vai tentar juntar a pregação do evangelho com psicologia e psiquiatria. E, meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa, viu? É uma esquizofrenia teológica terrível. Então, assim, do mundo a gente espera isso. A tristeza é a igreja. A igreja realmente, ela está com o seu problema na sua alma. Isso é triste pra gente. É triste, muito triste mesmo. Pastor, vou mandar fulano que é dependente químico para o AA. Os alcoólicos anônimos. Vamos primeiro tratar do pecado dele. Se houver algum fator físico, ele precisa fazer um exame e tratar, como eu já falei, né? Então são coisas que a gente precisa sempre trabalhar nessas duas linhas. A ansiedade de alguém pode ser problema resultante de um problema físico que a pessoa tenha. Mas também, e muitas vezes 90% dos casos, é a incredulidade na providência divina. Alguma outra pergunta aí, Gabriel? Não. A irmã Letícia só comentou aqui referente ao que o senhor falou, né? Eu disse sim, até porque muitas pessoas acreditam que a ansiedade é uma doença. Ela disse que até ela acreditava que era uma doença antes dessa live. Mas sabemos que na verdade não é, né? Isso. A ansiedade, ela não é uma doença, né? As pessoas querem empurrar ela como doença, porque assim, o que é... Eu lembro que uma vez um cara falou assim: pastor, eu estou tomando ansiolítico. Por quê, meu irmão? Porque o médico disse para mim que eu preciso colocar no meu organismo uma substância para me fazer relaxar, que é algo que produz no seu organismo. Mas o lícios, né? O lícios, ele não, o lício, né? Essa substância, o corpo não produz. Então, como é que você toma um remédio para provocar uma coisa que não tem dentro de você? Esse é o primeiro problema. Você quer relaxar? Cachaça relaxa também. Mas significa que é bom? Não é bom. Então, às vezes é a fuga, entendeu? A fuga da realidade. Então, você criou um medicamento para uma doença que não existe. É a mesma coisa da questão da depressão, a mesma situação da depressão, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão com a igreja. A igreja precisa ser alertada. Veja, o que eu estou ressaltando aqui para vocês há casos de ansiedade que são resultados de doenças físicas. O cara é cardiopata, tem problema na tireoide, a mulher tem um problema no ciclo menstrual, ela pode desenvolver, pela condição física dela, um estágio de ansiedade. Ela toma um remédio para aquele problema físico que ela tem, a ansiedade diminui ou desaparece. Entendeu? Mas ela não toma um remédio para combater a ansiedade. Você tem que tomar uma medicação para combater a doença de fato. Isso quando é um fator relacionado ao aspecto fisiológico.
Agora, como a gente bem sabe, 90% dos casos que tem nas igrejas de ansiedade é fruto de incredulidade na providência divina, consequentemente pecado. Isso precisa ser trabalhado e tratado. Com o quê? Com a escritura, com a leitura da palavra, com oração, com vida devocional com Deus, com orientação pastoral. Tudo isso é importante para a gente fazer. Tudo é importante. Amém. Amém. Aqui, creio que já encerrou as perguntas, né? Não tem mais perguntas. Então, creio que deu para entender muito bem, né? Muito bem explicado aí. Então, vamos orar mais uma vez ao Senhor para terminar esta live. E, mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela palavra. Que Deus te abençoe. E, amém. Não poderia faltar, né? Eu vou convidar aqui nosso pastor de nossa igreja, pastor Camon, para o senhor ver o rosto dele aqui também. Deixa eu ver essa barba de Calvino. Essa barba de Calvino. Rapaz, essa barba de Calvino mesmo. Chega aqui, coloca. E aí, João, tudo bem? Graça e paz. E aí, meu irmão, tudo em paz? Essa barba de Calvino aí. Rapaz, eu quero dizer que foi um prazer tê-lo aqui. Eu subscrevo, né, o desafio aplicar, né, tudo isso, mas eu subscrevo a mesma perspectiva e dizer aos irmãos que vamos caminhar, né? Tem muitas lutas e muitos desafios e nós vamos vencer com a ajuda de Cristo. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento de aprendizado, pela mocidade que o Senhor despertou para tratar desse tema. Sabemos que há pessoas sofrendo, até mesmo na sua saúde física, por conta desse problema do coração, da ansiedade, talvez de pecado, de influência de outras doenças, como vimos aqui. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Também no momento de crise do país, que essas pessoas entendam que precisam de Cristo, buscar a Cristo, ó Deus, buscar em Jesus sua segurança, o seu fundamento para a sua vida, para viver nesse mundo, sabendo também que um dia precisaremos partir daqui, ou se o Senhor voltar, e devemos estar preparados, ó Pai, para tudo, para as lutas, para os desafios. Abençoa o teu servo João, abençoa a igreja de Riachão do Jacuípe, amém. Abençoa, Deus, o presbiterianismo bíblico reformado na nossa região, no nosso país, e esse conhecimento do Senhor venha se espalhar e tira toda dúvida, esclarece aqueles que nunca ouviram desse assunto, aqueles que tinham outro pensamento, que o Senhor mesmo esclareça, ó Pai, que o teu Espírito venha esclarecer suas mentes. Abençoa cada pastor que tem a sua luta nessa área, cada família, cada pai, cada mãe, os filhos também, com a tua graça. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe grandemente. Amém, meu irmão. Espero ter outras oportunidades aí com os irmãos. Ok. Vamos aí aos apostos. Obrigado aí pelo convite. Agradeço ao conselho da igreja, à mocidade pelo convite também. Deus abençoe vocês. Sem precisar, eu estarei à disposição para a gente conversar sobre o Evangelho de Deus e fazer com que o reino de Cristo seja edificado para a glória dele. Amém. 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 Que, mais uma vez, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. A mocidade daqui da igreja de Alagoinhas agradece a presença do Senhor na nossa live. Deus abençoe, que Deus abençoe a igreja que o Senhor pastoreia aí. E, para finalizar, né, convidar os irmãos que estão nos assistindo que sigam a nossa página, sigam a página da IPB Alagoinhas e compartilhem esse vídeo, né? Deixa eu dizer as páginas dele. Sim. Liga as suas páginas aí, irmão, para o pessoal te seguir daqui também. O meu Instagram é o rev.joãofrança, né? João Franca, você pode seguir aí. O meu canal é o canal do YouTube Explicando a Fé Reformada, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre a Fé Reformada, nós estamos lá explicando a Fé Reformada.
Basicamente, e o meu Facebook pessoal, João Ricardo Ferreira de França, tá bom? Eu não tenho mais lives, mais páginas, não. Eu tenho muito blog, mas páginas sociais aí são essas, né? João França, rev.joãofranca e o meu canal do YouTube, explicando a fé reformada, e o meu Face pessoal. Pode mandar convite que eu aceito, não tem nenhuma dificuldade. Só dizer assim, ó, eu assisti aquela live lá daquele Lagoinhas que eu aceito, tá? Se for algum outro herege querendo, eu não aceito, não. Tem que dizer, me conhecer. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Foi um prazer. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.